Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Deus tem o Melhor. É uma alegria enorme ter você conosco. E hoje o nosso programa é muito especial porque ele foi preparado com muito carinho, cheio de conteúdo que vão tocar o seu coração, edificar a sua fé e fortalecer a sua caminhada. Ao longo do programa teremos um devocional profundo, matérias especiais sobre eventos da igreja, testemunhos inspiradores, a ministração da palavra e a nossa agenda da semana para você se organizar e estar conosco. Enquanto nos preparamos para começar, quero que você respire fundo, feche os olhos por um momento e sinta o que está diante de Deus. Imagine que cada palavra que você ouvir hoje será uma luz guiando seus passos, uma mensagem de esperança e encorajamento. Abra o seu coração e prepare-se porque Deus tem algo poderoso reservado para você neste Deus tem o Melhor de hoje. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Vamos começar com a Palavra de Deus. A Bíblia nos lembra que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você já parou para refletir como muitas vezes caminhamos sem direção, tentando acertar por conta própria, sem perceber que Deus está nos guiando o tempo todo? Hoje, quero que você pense na sua vida, seus desafios, seus sonhos, suas decisões. Onde você tem buscado orientação? Deus quer falar com você agora, quer renovar a sua fé, acalmar o seu coração e fortalecer sua esperança. Se arrume aí no seu lugar, fique confortável e permita que cada palavra desse devocional toque a sua vida. Lembre-se, mesmo nos momentos difíceis, Deus está presente cuidando de você, guiando seus passos e abrindo portas que você nem imagina. Shalom, querido, esse é mais um devocional para abençoar a sua vida. Você que trouxe sua Bíblia, abre no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus, ele realizou toda a obra e ele parou para contemplar aquela obra e descansou também. Mas será que Deus estava cansado? Não, Deus não estava cansado, mas ele sabia que é importante de contemplar tudo aquilo que tinha feito, que tinha realizado, e a Bíblia fala que ele viu que aquilo era muito bom que ele havia criado. Por isso é importante nós levarmos o nosso descanso em nossas vidas. Será que realmente estamos descansando? E não somente o dormir, o parar sem fazer um tempo sem fazer nada, mas o melhor descanso é você descansar na presença de Deus. Esse é o tempo necessário para cada um de nós. Uma vida muito corrida, dia após dia você vai fazendo várias coisas e quando pensar que não,
O dia já acabou, já chegou a noite, você não conseguiu fazer tudo o que queria e amanhã, quando você acordar, acontece tudo novamente. Por isso, é necessário um tempo de descanso. Todos os dias, o que Deus fazia? Ele ia no jardim do Éden visitar Adão e Eva, num momento muito chave, no momento do quê? Da viração do dia. Para chegar um tempo onde você precisa descansar na presença de Deus. O melhor descanso espiritual, físico que podemos ter não é somente ficar olhando para a televisão ou deitado numa cama, não. Mas é um descanso na presença de Deus. Porque esse levará você a entender o que o Senhor quer para você, o que o Senhor tem para a sua vida, o que Ele fará para cada um de vocês e aquilo que Ele está conduzindo na sua direção. Às vezes nós estamos tão atordoados, tão cheios de afazeres que até não conseguimos ver o que Deus quer para nós. Porque olhamos para tudo ao nosso redor, achamos que precisamos dar conta de tudo e esquecemos do mais importante, viver a presença de Deus. Adão e Eva passavam o dia todo naquele jardim, fazendo todas as atribuições que precisavam fazer. Mas no final do dia eles sabiam que tinha um encontro muito marcante, um encontro com o seu Criador, um encontro com Deus. Jesus, ele passava o dia curando, pregando, libertando, mas sempre procurava momentos onde ele ficava sozinho com seu Pai, para ter um momento de contemplação, para ter um momento da presença de Deus. E você também não é diferente de cada disso. Precisa realmente ter esse tempo de buscar ao Senhor, esse tempo de contemplar a presença de Deus e de descansar em Deus. Quais são suas aflições? Quais são aquilo que tem afligido seu coração, que tem tirado sua paz e seu descanso? Já parou para colocar isso diante da presença de Deus? Colocar isso diante da mão do Senhor e descansar nele. Isso é fundamental para cada um de nós. Então, que você possa viver o descanso em Deus, parar um pouco dessa vida acelerada e dizer assim, Senhor, eu quero descansar na Tua presença, eu quero confiar em Ti e caminhar segundo a Sua vontade. E eu tenho certeza que você verá dias poderosos e maravilhosos na presença de Deus. Por isso, para um pouquinho, volte ao lugar da intimidade, volte ao lugar do encontro com Deus, e isso fará dias melhores e maravilhosos na sua vida. Não vai importar o que você está fazendo, nem o quanto que está acelerado na sua vida, mas quando você para em Deus, você é revigorado, você é sustentado e você é fortalecido na presença dele. E isso vai fazer algo diferente na sua vida. Por isso, aproveite esse dia para descansar no Senhor, para ter um tempo de descanso na presença de Deus e ser tremendamente abençoado pela presença do seu Pai, do seu Criador. Que Deus te abençoe e que sejam dias tremendos diante do Senhor. E agora vamos conferir como foi o nosso bazar. E qual o propósito dele? Levantar recursos para a reforma da nossa igreja. E os nossos irmãos tiveram essa ideia incrível, arrecadando muitas doações. Roupas, sapatos, livros, celulares e até micro-ondas. E foram 2 dias sensacionais. Veja como foi. Shalom, graça e paz, estamos aqui no Bazar da Igreja Renovada. Temos muitas peças boas para você que gosta de comprar bolsa, sapato, roupa, uma variedade de livros, Bíblia, carteiras, vários acessórios, sapatos, roupas infantis, roupas masculinas. E o objetivo dessa ação social é abençoar as vidas, abençoar a igreja, fazer os investimentos necessários na reforma da igreja, do ministério e envolver a nossa comunidade de maneira como um todo. E abençoar de qualquer forma nesse momento, porque os preços são bem acessíveis.
Graça e paz. Eu agora vou falar do bazar da Renovada. Foi um sucesso. Vendemos muito, graças a Deus. Obrigado por você que ofertou roupa, livros, utensílios, bicicleta. Tinha variedades de objetos, de bolsa. E assim, eu agradeço muito a Deus por isso. E foi um sucesso nosso bazar. E eu creio que nós vamos ter vários outros. Então, assim, eu louvo a Deus, né, por esse projeto que é lindo e gratificante. Obrigada a cada um de vocês. Tivemos também o Encontro de Gerações, um evento que reuniu crianças, jovens, adultos e idosos, mostrando que a igreja é uma verdadeira família. Foi um dia cheio de atividades, brincadeiras educativas, aprendizado e muita interação. Cada geração trouxe algo único para o encontro: sabedoria, entusiasmo, criatividade e amor. Pergunte-se: de que forma posso aprender com outras gerações e compartilhar meus conhecimentos com os mais jovens? Este encontro foi um exemplo vivo de que unidos podemos construir uma comunidade mais forte, amorosa e acolhedora. Então, hoje nós tivemos um encontro de geração, foi um dia marcante, foi um dia de grande alegria, onde nós podemos celebrar as gerações. E a Bíblia ela nos ensina que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E hoje foi um dia de testemunho, de alegria, de celebrarmos ao Senhor, de ouvirmos experiência, testemunho de pessoas mais velhas que podem nos ensinar e nos encorajar e contar suas histórias, para que a gente possa aprender com a geração passada e assim ensinar a geração futura os feitos do Senhor. Então hoje foi um dia de grande celebração na presença do Senhor, onde todas as gerações pôde estar junto, celebrando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor e de muita alegria. Porque de fato a Bíblia diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nos alegramos na presença dele nesse momento que foi um impacto de gerações e uma grande celebração ao Rei dos Reis, aquele que é digno de honra, glória e poder. Esse encontro de gerações é diferente do culto normal por conta que a gente tem mais momento de comunhão, tem momento entre várias gerações de idades também, né? Crianças até os mais velhos. Então é um momento muito importante para nós, né? Porque querendo ou não, deixar uma marca nas nossas vidas, né? E saber que tudo já passaram por aquela fase também, né? O encontro de geração foi uma coisa muito incrível para todas as gerações. A minha faixa etária e dos adolescentes, jovens, 40, 50 mais, 60. Para mim, isso é alguma coisa que reúne todos nós, algo que chama todas as idades, não só fazendo uma coisa individual, mas sim para todos. No culto normal de domingo, a gente tem a nossa programação, mas nesse culto tem gincanas, brincadeiras, tem testemunhos, músicas específicas para as crianças, para os jovens, para os adolescentes e muito mais.
Sobre encontro de gerações, é o maior prazer, uma satisfação para mim falar para vocês sobre este encontro, que foi uma coisa extraordinária, algo inovador na nossa igreja e que é a segunda vez que acontece e é um prazer muito grande participar, porque envolve as gerações, né? Tanto a parte de crianças, jovens, adolescentes e os nossos idosos, né? Então, tivemos esse encontro na nossa igreja e podemos ter experiência, compartilhar experiências e é algo transformador, algo extraordinário. Você vai aprender muito, muito mais a respeito das outras gerações, das gerações passadas e das gerações que está à sua frente, da geração futura. E daqui 2 meses teremos um próximo encontro de geração. Venha participar com a gente, se divertir. Você vai estar aqui conosco, vai ser incrível. Te espero aqui, em nome de Jesus. Na Fundação Afife Arão, celebramos conquistas que vão muito além de certificados. Cada diploma representa esforço, dedicação, disciplina e crescimento espiritual. É um momento de orgulho, não apenas para quem recebe, mas para toda a comunidade que acompanha o desenvolvimento de cada participante. Imagine o impacto que uma conquista pode ter. Inspiração, motivação e incentivo para continuar caminhando com fé. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra de incentivo é um testemunho do amor de Deus agindo em nossas vidas. Estamos aqui no encerramento de mais um curso de projeção e de áudio oferecido pela Fundação Afife Arão. Nós estamos aqui na ª edição desse curso e é um prazer muito imenso a gente estar formando mais uma turma de novos alunos, novas pessoas capacitadas a estarem atuando na área técnica dentro da sua área de atuação, né, dentro das igrejas. E a Fundação Afife Arão fica muito feliz em estar inserindo esses novos profissionais que vão estar atuando nessas áreas, tanto do áudio quanto de projeção, e vão estar estão se capacitando, né, e se tornando pessoas melhores nas suas funções. Sou Rian, instrutor do curso de projeção dado pela Fundação Afife Arão. Foi um prazer enorme estar com o pessoal aqui, passando um pouco do nosso conteúdo para que seja desenvolvido tanto na nossa igreja como em outras igrejas. Olá a todos, me chamo Eduardo Oliveira e eu fiquei sabendo do curso, né, que a Afife Arão estava doando aí gratuitamente, que a gente poderia fazer. E eu fiz porque eu via necessidade, né, para fazer, que na minha igreja não tinha, né, uma pessoa para cuidar dessa parte. E quando eu vi essa postagem, né, da Afife Arão, achei interessante, tirei várias dúvidas que eu tinha, me ajudou bastante, né, para ajudar nessa parte da igreja. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Dentro desse curso que já agradou mais de 40 pessoas, né, e ele só tem a agregar na vida de mais e mais pessoas. E se você também quer participar, né, se você quer ser agraciado com esse curso, que ele é ofertado gratuitamente para a comunidade, né, pela Fundação Afife Arão, fique por dentro de tudo que está acontecendo nas redes sociais, no site, e assim que tiver uma vaga, você se inscreva, tá? Hoje informamos 11 alunos que vão estar capacitados para atuar em diversas áreas, como no som, como na projeção,
a desenvolver várias atividades que precisam e isso, claro, ajuda no mercado de trabalho, mas também fomenta a economia do nosso estado para que possam as pessoas ter um novo emprego, uma nova oportunidade, uma nova área de atuação, e isso faz toda a diferença. Mais uma vez, a Fundação mostra seu compromisso com a sociedade, desenvolvimento social e de fazer diferença onde está inserido, tanto em Rio Branco como em todo o nosso estado do Acre. Essa é a Fundação Fifarão, plantando sementes nessa geração. Setembro Amarelo nos lembra da importância da vida e da valorização da saúde mental. Muitas pessoas enfrentam momentos difíceis e precisam estar atentos para apoiar, escutar e incentivar o próximo. O vídeo que você vai assistir foi preparado para mostrar que buscar ajuda é um ato de coragem, que cada vida tem valor infinito. Enquanto assiste, reflita: como posso apoiar alguém que está passando por momentos de dificuldade? Vamos juntos aprender a ser uma comunidade de cuidado, amor e esperança, onde todos se sintam acolhidos. 40 segundos. O que você faz em 40 segundos? Quais são seus pensamentos, seus sonhos, suas ações? 40 segundos. Até onde você consegue ir? O quanto esse tempo é rápido demais ou lento demais? Você tem 40 segundos. E o que você faz? Tempo curto? E não dá pra pensar ou fazer nada? Talvez você não dê importância para esses 40 segundos. Mas 40 segundos. 40 segundos pode ser o tempo mais importante para alguém. E enquanto mais 40 segundos passou, mais uma vida se acabou. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Você já pensou que essa pessoa poderia ser um parente, um amigo, um colega de trabalho? Alguém que está do seu lado? Alguém que está do seu redor? Ou você já pensou que essa pessoa poderia ser você? Se você pensou, respira agora. Você ainda está aqui. E tem a chance de fazer diferente. De sentir o ar mais uma vez. De sentir o vento na cara. Ouvir o barulho do mar. Hoje você tem a chance de viver e descobrir novos começos. Que a vida não é uma dor sem fim, são processos. Você pode escolher viver e você ainda vai poder tomar um banho de chuva, descobrir uma música nova, ouvir quem você ama, ajudar alguém. Você pode viver e descobrir o quanto é importante e o quanto sua vida é necessária para esse tempo. Afinal, você já viveu os dias mais tristes de sua vida e aguentou até aqui. Então isso você vai aguentar também. Escolha viver. Eu sei que você não quer matar sua vida, mas a dor que ela esconde. Então, escolha viver. 40 segundos. A cada 40 segundos, um suicídio é cometido no mundo. Mas também é o tempo em que você pode dar um beijo em alguém, dar um abraço apertado, fazer uma careta, dar uma gargalhada, pensar em alguém especial, fazer uma oração, lembrar de uma memória incrível. 40 segundos. Para alguns, pode ser nada. Pra gente, pode ser tudo. 40 segundos. Você precisa menos do que isso.
para escolher lutar pela sua vida. 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Ei, sua vida vale muito. Sério, não desista. Vale a pena viver. Agora é hora de ouvir um testemunho que vai inspirar e fortalecer a sua fé. Histórias de superação e perseverança nos lembram que Deus atua mesmo nos momentos mais difíceis. Permita que este testemunho toque o seu coração, inspire a sua vida e renove sua confiança no poder de Deus. A cada palavra, sinta-se encorajado a confiar, a perseverar e a acreditar que coisas grandes ainda estão por vir. Eu sou Jonathan Barbosa, eu estou na Igreja Renovada há mais ou menos uns 20 anos. E durante este período, Deus ele tem me abençoado muito, muito. Como é visível, eu nasci com paralisia infantil desde pequeno e assim, eu sou um milagre. Resumidamente, eu sou um milagre. E o meu milagre começa a partir do meu nascimento. Bom, eu tive meus pais biológicos, mas não deram muito certo o relacionamento. Coube que eu fui criado pelos meus avós paternos, ao qual hoje eu tenho a referência de pai e de mãe, meus avós paternos, que foram bênçãos de Deus na minha vida. Eu sofri muito bullying na escola por ter uma deficiência, por ter uma limitação. Às vezes eu era muito excluído de trabalhos em grupos, porque ninguém queria fazer trabalho comigo. E o meu melhor amigo naquela época era o meu avô paterno, que sempre me apoiava, me incentivava, me aconselhava a continuar a minha trajetória, meu avô paterno. E no ano de 2010, eu comecei a fazer o ensino médio no Colégio Armando Nogueira, né? E ali me deu uma oportunidade de participar dos Jogos Paralímpicos. Eu participei dos Jogos Paralímpicos representando o estado, né, na cidade de São Paulo. Foi uma experiência que Deus me proporcionou naquele momento, né, sempre sendo fiel a Deus, sempre sendo grato a Deus, né? Nunca, as minhas conquistas nunca foi eu, sempre foi Deus que me deu. Porque eu sempre reconheço que sem Ele eu não sou nada, não sou nada. E entre 2014 eu fiz o primeiro Enem. Eu nunca tinha feito Enem como treinado. Fiz o primeiro Enem e passei na Universidade Federal do Acre. Passei em 2 cursos. Passei na primeira chamada de História, licenciatura, e na segunda chamada de Jornalismo. Porque eu sempre gostei da área da comunicação. Sempre me identifiquei na área da comunicação. Mas por ser à noite, eu segui um conselho que a minha vozinha me deu de não fazer o curso à noite porque era perigoso. E fui fazendo história na UFAC pela manhã. Em 2018, eu consegui concluir a minha graduação com muita fé. Passei muitas barreiras.
E 2017 para 2018, aconteceu uma coisa que eu queria muito. Eu queria também conquistar o sonho de uma casa própria. Em 2017 para 2018, eu consegui conquistar o meu terreno. E a partir daquele momento, as coisas foram se encaixando, né? E assim, eu sempre levo comigo um conselho que meus avós me deram. Com Deus já é difícil a nossa caminhada. Imagine sem Ele. Imagine sem Deus como seria difícil a nossa caminhada. Então, Deus ali, às vezes eu paro, penso, eu digo, Deus, o Senhor é tão bom comigo, mesmo eu sendo falho, pecador, mesmo eu sendo assim, mas o Senhor foi bom comigo, né? A gente não é merecedor. Deus, ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada pela gente. Mas mesmo assim, as bênçãos do Senhor, elas correm e nos alcançam. Mas o segredo de tudo isso se chama também a minha fidelidade ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas do Senhor Jesus. A gente tem que prosseguir adiante, né, o alvo, né, que Deus, ele pode abrir as portas e nos abençoar, entendeu? É como aquele louvor fala, Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Do programa Deus Tem o Melhor, a ministração da palavra. Deus quer falar diretamente ao seu coração. Então escuta e pense em suas lutas, seus sonhos e nos desafios que você enfrenta. Abra o seu coração e permita que cada palavra transforme a sua mente, renove a sua fé e fortaleça a sua esperança. Reflita aí e deixe a mensagem de Deus tocar cada área da sua vida. Este é o momento que o Senhor quer entrega total do seu coração, de conexão com Ele e fortalecimento espiritual. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Nós vamos ler o versículo 1 somente. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eu quero falar livre do cativeiro. As palavras que mais chamaram a minha atenção nesse versículo é cativeiro e sonham. São duas palavras muito fortes que são bem antagônicas também. Viver no cativeiro, mais do que ser privado da sua liberdade física, é aquele cativeiro emocional e espiritual. Quando nós olhamos aqui, às vezes há uma revolta até interna por estar num cativeiro físico injustamente. E às vezes nós olhamos que há opressões que vêm sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, que nos fazem prisioneiros também. Emoções que nos aprisionam é muito pior do que o cárcere em si, que as pessoas vivem presas no mundo físico, né? Porque esses emocionais, muitas vezes, nós somos prisioneiros de nós mesmos. E penso que este é mais cruel do que a prisão física. Por que isso? Porque ele causa torturas múltiplas nos nossos sentimentos.
E parece que eles vão multiplicando a cada dia, e as pessoas ficam num estado emocional deplorável. Cada pensamento é uma dor diferente. Cada momento da sua vida é como um novo cárcere que ela se aprofunda na sua dor. E essa tristeza, culpa, solidão, rejeição, começa a somatizar isso na vida de uma pessoa, irmãos. E alguns até tomam uma decisão tão drástica de interromper a sua vida, e às vezes super jovens, porque acham que assim vão se livrar da dor. Mas muitas vezes é porque já não suportam mais conviver com essa dor. O problema não está em quem colocou aquela pessoa no cativeiro. O problema vai muito mais além, porque ele fala de um outro cativeiro que já vem de muito tempo. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo e fala-se muito sobre o suicídio nesse período. É o mês do suicídio. Como comemorar uma coisa tão cruel? Na realidade, não é uma comemoração, é um resgate de pessoas, é uma busca de resgatar pessoas de um cativeiro que já estão há algum tempo e não sabem como sair dele. O suicídio, a Organização Mundial de Saúde nomeou esse mês em homenagem a um jovem que decidiu tirar sua vida e se suicidou. E isso soou um alerta. E por que o amarelo? Porque ele tinha um carro amarelo que foi a arma que o matou. E essa arma foi muito cruel e os seus amigos então resolveram criar a fitinha amarela para representar, e aí a organização puxou isso para ser um marco. Não vejo como um marco a ser comemorado, porque é tão cruel você viver algo que interrompa a sua história, a sua vida. Quando nós olhamos essa realidade, irmãos, nós vemos que as pessoas precisam ser trabalhadas de uma forma muito mais séria, porque a depressão, a tristeza profunda, o que leva a pessoa a viver esses laços de morte tão forte, muitas vezes são por escolhas. Não, ninguém escolhe sofrer. Quando nós estamos diante de uma dor tão cruel, como nós reagimos? Nós comemoramos simbolicamente aqui a morte e ressurreição de Jesus. Ele estava diante de uma dor tremenda, a morte que estava à sua frente. Ele sabia que era necessário, ele passou por um processo de tortura, ele passou por um processo quando ele mesmo estava em guerra consigo mesmo, numa angústia tremenda, mas como ele reagiu diante da dor. E não vem com o argumento de que porque ele era filho de Deus, ele estava como homem, ele tinha carne e sangue como eu e você, e toda pancada doeu tanto quanto, mas ele decidiu ressignificar a sua dor, porque estava passando por aquilo tudo, era um propósito. E quando nós sabemos o propósito da dor, nós não encaramos como o fim do mundo, sabemos que ela vai passar, como uma tempestade que passa, como um tempo difícil, mas que ele vai passar. Jó passou por um momento extremamente difícil, que ninguém imaginava, nem ele mesmo, que ele pudesse atravessar essa fase tão delicada da sua história. No entanto, apesar de ele ser um homem santo, um homem honesto, um homem justo, um homem verdadeiro, Deus permitiu, nós não sabemos por que a permissão de Deus, mas ele atravessou esse vale que pareceu ser muito longo, de dor, de sofrimento, de perda, não só de patrimônio, mas a família foi embora, todos os filhos. E mesmo assim, ele pôde dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, por experiência, de contigo andar,
Andar com Deus, irmãos, é você ressignificar a sua própria história, porque sabe que a dor que está passando, não está passando sozinho. Ele está ao seu lado, Ele caminha com você, Ele está ali exatamente para fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Por isso que as pessoas facilmente elas se emburacam no fundo de um poço, como muitos dizem, e parece não querer sair de lá, ainda que a ajuda venha. Não, mas não é simples assim. É um problema que tem que ser acompanhado por um médico. Eu não descarto os médicos, eles são importantíssimos na nossa vida, porque senão Deus não tinha multiplicado a ciência. Mas precisamos saber que algumas coisas são físicas, são fisiológicas. Deus deu mecanismos para nós, irmãos, para que o nosso corpo reaja diante de situações. Como assim? Nós temos hormônios que eles são como medicina natural que Deus usa no nosso corpo. E esses hormônios, quando eles estão desajustados, precisam de uma ajuda médica sim, para que ele coloque no nível outra vez. Porque quando eles estão desajustados, nós entramos em tristeza, em desânimo, precisamos de ser revitalizados sim, porque as opressões do dia vão desalinhando isso dentro de nós. O nosso cérebro produz esses hormônios que é a medicina natural que Deus coloca no nosso corpo. Só que a gente não procura recursos para nos curar com o que Deus já coloca dentro de nós mesmos. Claro que um profissional vai ajustar qual é a dose, e não é esses hormônios de bombado, não tem nada a ver, são aqueles que nós precisamos. Nós estamos cheios de dopamina, mas ele tem um limite, se passa dele, isso já é prejudicial. Mas precisamos nivelar o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, o hormônio da satisfação, e uma das coisas, além deles, que eles são utilizados, não é só medicamentoso, são pequenas atitudes, relacionamentos saudáveis, sorrir mais, praticar um esporte, estar no ar livre, estar na igreja em comunhão com irmãos, ter prazer de fazer aquilo que gosta. Isso alimenta os nossos hormônios naturais para que eles voltem aos níveis de relacionamento que nos façam prazer e alegria. E às vezes nós ignoramos tudo isso. Não, eu estou no fundo do poço e fica alimentando essa fala destrutiva dentro de nós. Então levante, de repente você nem está tão fundo quanto pensa. Às vezes se levantar a mão você chega na beira do poço e já pode sair dali. Não, mas não é fácil assim não, irmãos. Nós precisamos reagir. A palavra de hoje é reagir. Nós ouvimos em todas as manchetes do mundo hoje, reage Brasil. Então reage, irmão. Diga para o seu irmão, reage, irmão. Se no dia da dor te mostrares frouxo, a tua força é pequena. Está escrito. Então no dia da dor é hora de uma reação. Nós não podemos estar ali só alimentando e lambendo feridas. Queridos, é importantíssimo entender isso. Israel ficou escravo muitos anos. Eles não imaginavam que um dia eles iam sair daquela condição. Eles não imaginavam que um dia ia mudar o seu estado emocional. Eles não imaginavam que eles seriam livres outra vez. Tantos anos de escravidão ali e subjugados por Faraó. Mas Deus, Ele sabe o tempo e a hora de mudar o nosso cativeiro. Por isso que ele diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro e voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Não era aquele de deitar e dormir, nem sonhar acordado. Eles não acreditavam, eu estou de fato livre. Era um estado de êxtase, era um estado de alegria, era algo que eles não tinham controle nenhum, irmãos. Porque Deus trouxe a eles a possibilidade de se tornar gente
gente outra vez, de viver como gente. Quando o Senhor nos trouxe do mundo do pecado, onde nós éramos escravos de Satanás, nós ficamos como que sonho, tirou um peso do nosso ombro, tirou a tristeza profunda, deu-nos um significado para viver, sim ou não? Todos que foram libertos por Jesus, sentiu que tirou um caminhão das suas costas, veio uma alma livre. Porque, irmãos, apesar do tempo do cativeiro ter sido muito longo, houve uma intervenção de alguém muito poderoso para quebrar o jugo. Tem coisas que Deus precisa entrar na minha e na sua vida para quebrar o jugo, para arrancar essas cadeias físicas, as cadeias espirituais e cadeias emocionais. São 3 níveis de cadeias, irmãos. As físicas são as grades que nós realmente colocamos pessoas que não conseguem conviver em sociedade. As espirituais são demônios que atormentam pessoas de dia e de noite na sua mente, nas suas ações, nos seus desejos, nos seus impulsos carnais de prazer, que destrói o seu próprio corpo. E as emocionais são essas que nós falamos: a angústia, tristeza, solidão, rejeição, depressão, morte, o desejo de morrer. É tão comum hoje que as pessoas não estão nem aí que fulano morreu de depressão, fulano se enforcou, fulano está cortando os braços e as pernas. Quantos adolescentes estão se cortando, irmãos? Isso é um alerta. Qual estado está essa pessoa? Qual o pensamento que vem na sua mente? São cadeias emocionais apimentadas por cadeias espirituais, porque o diabo entra nessa hora, se mata mesmo, não tem jeito mais não. Ó, tá vendo a corda ali? Tá vendo a faca ali? Toma aqueles remédios, e fica essa opressão na vida das pessoas sem que elas consigam reagir. Geralmente, irmãos, é essa situação: eu não sei o que fazer, eu não sei mais por onde agir, eu não sei. Queridos, o Salmo 139, ele diz algo muito forte para a minha vida, e eu sei que vai ser para a sua. Ele diz no verso 7, para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8, se subir ao céu, tu aí estás, e se eu fizer lá no Seol, lá no abismo, lá na cidade dos mortos, a minha cama, ali também tu estás. Não tem fundo do poço que o Senhor não possa ir para te resgatar, não tem lugar profundo que Ele não entre, não tem nas alturas, na estratosfera, no universo. Ele vai te buscar onde você estiver, porque Deus, Ele quer você, não no lugar dos mortos, Ele quer resgatar para vir o mundo dos vivos. É muito diferente isso. Por isso que quando Ele morreu, Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz que aquele que vive, quem é que vive? Diga Jesus. Ele esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que ele queria ir no inferno? O que levou Jesus a ficar 3 dias no lugar de mortos? Eu e você. Nós fomos a única razão dele descer a um lugar tão cruel como aquele e ver tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas aflitas, irmãos, e ele foi o único que teve peito e poder para ir até lá e voltar para casa. Eu não te fiz para viver na cidade de mortos, eu não te fiz para viver em depressão, eu não te fiz para viver em angústia e sofrimento, sem saber o que fazer da vida. Deus nos fez com um propósito, e o propósito é que você tenha vida e vida em abundância, nenhuma outra vida além dessa. Infelizmente nós fazemos as nossas escolhas, escolhemos o pecado, escolhemos nos afastar de Deus, e aí nós vemos o que Paulo diz: o salário do pecado é a morte.
É um decreto já, não tem para onde ir. Se pecou, vai ter que morrer. Ah, é? Então tá. Jesus então muda essa sentença. Ele diz: mas, aleluia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia, igreja. Ele é o Senhor da vida. Isso muda tudo. Porque isso não é um sonho. Isso, irmãos, é muito mais que a nossa alma almeja. É a liberdade, mais do que o estado de êxtase que Israel ficou. Estamos como que sonham. Não, nós de fato estamos livres e com o pé no chão para viver a liberdade aqui, aonde nós estamos. O sonho, irmão, agora virou real. O jugo foi arrancado dos nossos ombros, graças ao nosso Deus. A condenação foi cancelada. Nada melhor do que isso, irmãos. Ele arrancou as algemas que nos prendia. E agora somos um povo onde Ele arrancou toda a tristeza e transformou em riso. Dê uma gargalhada aí, irmãos. Você é livre, você é livre, você é livre até para sorrir. Tem muita gente que nem sorri mais. Esse que está aí duro do teu lado, faz uma cosquinha neles, dá um sorriso aí, crente. Ele encheu a nossa boca de riso. Só sorri quem tem alegria, quem tem prazer, quem tem significado na vida. Não são os problemas, não são as lutas, não são a falta de dinheiro nem dívida. Isso é consequência dos nossos erros, mas vamos arrumar. Eu não vou perder a minha alegria por causa disso. Eu não vou perder a minha vida por causa disso. Irmãos, temos que reagir. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A alegria tem que tomar conta de você. A alegria do Senhor é a nossa força. Não fique cabisbaixo achando que essa tristeza nunca vai passar. Esses problemas, vamos ter problemas a vida inteira. Ele vai nos adestrar para você ter o prazer da vitória, o prazer da solução. Nada de ficar debaixo de um jugo opressor, onde tristeza, depressão, desistência nos visita constantemente, porque quer anular a palavra. Mas a palavra tem poder, e o Senhor disse: vou encher a tua boca de riso. Você vai ter motivo de sorrir, motivo de se alegrar, motivo de andar com esse Deus, porque Ele vai à tua frente. Embora eu vou te conduzir como uma mãe pega na mão do seu filho, o Senhor está aqui segurando a tua mão. Nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará, você não vai tropeçar com o seu pé em pedra. Tem alguém vivo aqui hoje? Oh! Aleluia! Ei, crente, você que acha que a morte é a única solução, você está totalmente equivocado. A solução chama-se vida. Vida abundante, e só quem tem vida é Jesus Cristo. Diga aleluias. Ele nos chamou para viver intensamente essa vida, e aqui tem a chave, irmãos, para que você tenha essa vida. Jesus, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados de estar lutando sozinho, estão cansados de sofrer, estão cansados de chorar, estão cansados de se dopar com remédio para dormir de noite, estão cansados de estar usando droga para tentar fugir da real. Ei, para tudo, vinde a mim. E eu quem? Não, eu, Jesus, te aliviarei. Eu vou mudar a tua sorte. Ele prometeu, irmãos, e se Ele prometeu, vai cumprir. Diga aleluias. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus.
mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Chegou o momento de conferir a nossa agenda da semana. De terça a sábado temos o culto da madrugada, sempre às 5 horas da manhã. Terça-feira, às 19 horas, acontece um evento especial em alusão ao Setembro Amarelo. Na quinta-feira, nós temos a célula nos lares. E no sábado, às 15 horas, nós temos a rede de crianças, tanto na sede quanto nas bases. E às 19 horas, nós temos a rede juvenil no templo e a rede ON no anexo. E no domingo, começamos com o melhor culto às 8 horas da manhã. E às 8h30, nós temos a escola bíblica dominical. Às 10 horas, nós temos a rede de adolescentes. O culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas, tanto na sede quanto nas bases. E às 16 horas, o curso de Bar Mitzvah no anexo da nossa igreja. Enquanto você se organiza, lembre-se, participar é mais do que estar presente, é estar envolvido na vida da igreja e na obra de Deus. Chegamos ao fim de mais um Deus Tem o Melhor. Obrigada pela sua audiência. Que o Senhor abençoe a sua semana com muita alegria, lhe guarde e lhe proteja de todo mal. Continue conectado com a igreja, participe dos encontros, ministérios e compartilhe o que você recebeu hoje com seus amigos e família para que eles também possam ser edificados. Aproveite e venha nos visitar, ficaremos muito felizes em receber você. O endereço da nossa igreja está disponível no site que está aí na sua telinha agora. Procure a mais próxima da sua casa. A família Renovada estará de braços abertos para receber você. Siga-nos nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Estamos em todas as plataformas com conteúdo exclusivo, então aproveite. E falando em aproveitar, baixe também o nosso aplicativo, todos os dias com conteúdo novo. Matérias, palavras, jogos bíblicos e muito mais. Nos vemos no próximo Deus Tem o Melhor, na reprise, toda quarta-feira às 9 horas da manhã ou a qualquer momento no canal do YouTube. Que a paz e o amor de Deus esteja com você e sua família. Tchau, tchau!